Este é o podcast Decidir Seu. Aqui falamos sobre autoconhecimento, negócios, saúde, sucesso e felicidade. Aqui recebo pessoas que deixaram de viver no piloto automático, passaram a viver com mais intenção, consciência e propósito. E a nossa convidada de hoje é alguém que construiu sua trajetória unindo ciência, comportamento e vida real. Comportamento humano e vida real. Ela é especialista em neurociência pela Santa Casa de São Paulo, engenheira de produção de formação e apaixonada por pessoas como vocação e missão. Tem MBA em Lyon, na França, com foco em comportamento e liderança, especialização em logística pela Universidade Maryland, nos Estados Unidos, pós-graduação em finanças internacional na MBA da FIA na USP, com extensão em Xangai e Dubai. Atuou por mais de 10 anos no mercado financeiro, passando por áreas de estratégia. Ao longo da sua jornada, pesquisou felicidade por mais de 30 países e, a partir disso, fundou a Santé, uma empresa de desenvolvimento humano com um método exclusivo, focado em habilidades humanas aplicáveis à vida e aos negócios. É sócia da Link School Business, onde criou toda a trilha de People Skills, termo que ela mesma cunhou e hoje amplamente reconhecido no mercado. Além de mãe, é mentora, palestrante e conselheira de empresas. Autora do livro People Skills. Hoje nós fazemos uma conversa sobre felicidade, liderança, comportamento, escolhas e principalmente sobre como viver com mais consciência em um mundo cada vez mais acelerado. Seja muito bem-vinda, Carol Garrafa. Muito obrigada, uma honra estar aqui e te encontrar depois de quase mais do que 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Foi minha mentora no G4, que a gente fez um curso lá de gestão de pessoas. Foi lá e me marcou muito. Que bacana, obrigada pelo convite. Para começar, Carol, quem que é a Carol Garrafa, além do currículo e dos títulos e das conquistas? Muita gente fala assim, muita coisa, né? Muito. E a Carol Garrafa é um pouco de. Eu acho que o último parágrafo aí, né? É mãe, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez com o que é a nossa essência. E eu sou uma pessoa muito simples, mas que busca sempre o equilíbrio. Um equilíbrio, é por isso que a empresa até chama santé, porque santé é saúde em francês e para mim é uma saúde que ela permeia corpo, espírito e alma. Então essa é a Carol, é uma pessoa que sempre busca, como diria na neurociência, a homeostase, que é o equilíbrio um pouco entre essas conexões de vida pessoal e vida profissional. E aí a gente vai falar mais sobre isso, mas é por isso do ponto da virada. Sim, perfeito. Aproveitando o ponto da virada, em que momento você percebeu que precisava olhar menos para fora e mais para dentro de você? Como diria Jung, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Infelizmente, os nossos pontos de olhar para dentro, eles acontecem mais em momentos que a gente tem alguma coisa negativa. E por que isso acontece quando eu falo de ciência? Porque a gente tem algum tipo de impacto. Quando tá tudo bem, e eu falo muito isso, né? A hora que você tá tudo bem, o que é o tá tudo bem? É aquela perguntinha que faz: oi, Rodrigo, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem, mas você nem parou para pensar. A gente passa um pouco na vida desse piloto automático. Só que quando alguma coisa acontece, você recebe uma porrada, e geralmente essa porrada ela é negativa. Eu recebi essa pergunta outro dia e ela falou assim: Carol, mas sempre tem que ser negativo? Não, não sempre tem que ter. Mas quando tá tudo bem, tá na média, a gente vai vivendo e vai naquele piloto. Eu recebi esse ponto quando, assim, estava tudo bem. Eu tinha uma carreira sólida, eu tinha sido trainee, eu já tinha feito o MBA fora, estava seguindo o efeito mesmo. Vou ser trainee, depois eu vou passar para um cargo de gerência, depois eu vou ser diretor e tal. E estava tudo bem no mercado do financeiro. Mas aí eu perdi meu pai, e perdi meu pai cedo. E eu acho que isso me fez parar para pensar um pouco, falando, nossa, a vida tem uma finitude e passa rápido. Mas como diria Sêneca, a vida é suficiente se ela for bem vivida. E aí eu me fiz a pergunta, será que eu estou vivendo bem essa vida? Esse foi o ponto de inflexão. Foi. O maior ponto de inflexão. Perfeito. E que fatores da sua vida fazem você ser quem você é hoje? Primeiro, respeitar os meus valores. Só que para respeitar os seus valores, você precisa entender quais eles são. Então eu acho que a hora que você para um pouco e toma consciência, eu gosto muito dessa palavra, né? Consciência.
Só que quando a gente vai de novo para a ciência, ela é só 10% do nosso cérebro hoje. Então você tem que fazer um esforço, de novo. Não existe evolução na zona de conforto. E eu acho que isso é um tema bem legal da gente debater, porque como você fala muito de sucesso, você fala de pontos, né? A hora que tá o tudo bem e que tá a zona de conforto, e a zona de conforto, eu tô usando o termo que todo mundo usa, mas na verdade esse termo é zona de conformismo. Eu tô conformada. Sim. Eu não tô confortável muitas vezes, até tô um pouco incomodada, mas tá na média. Então, o ponto principal é a hora que você começa a parar e analisar, e aí é o que você fez de primeira pergunta, olhar para dentro. Só que esse olhar para dentro não é um olhar simplesmente, né? Porque a gente fala de autoconhecimento hoje e as pessoas estão distorcendo muito, assim, é a minha visão, a minha percepção, fica até meio ego, né? Sim. O que eu falo muito é pensar sobre o que você pensa. É você começar a ter um autoconhecimento até sobre os seus pensamentos. O que eu tenho pensado? Como que eu tenho pensado? Por que eu tenho pensado? E esse termo é um termo técnico chamado metacognição. E a sua resposta é quando você começa a ter uma metacognição e entender quais são os seus verdadeiros valores e por que você está onde você está, você percebe se tem uma congruência entre o que você pensa e você estava planejando ou o que você está fazendo, se você foi levado pela maré, né? A gente decide profissão muito cedo, ou quando a gente é de empresas familiares, que aí é como se fosse assim, esse é o legado, então eu vou, simplesmente eu vou. Mas a hora que você para tomar uma consciência e você faz uma comparação entre aonde eu estou e como eu estou, e aí eu acho que tem muita resposta interna de sentimento, é aonde você tem o que a gente chama de primeiro passo, que é o self-awareness, é a autoconsciência mesmo de falar, tá tudo bem? Mesmo. E aí esse mesmo é o que faz a diferença. Sim. Perfeito. Você já citou, era até a próxima pergunta, se existia algum divisor de águas na sua vida. Divisor de águas foi o ponto de inflexão do que você citou sobre seu pai, né? A gente entrando um pouco na parte de hard skills, people skills, que foi o termo que você criou. Antes era soft. Se você quiser explicar por que é soft ou não é soft e é people, se você quiser falar um pouco sobre isso. Vamos falar rápido, até porque eu acho que esse termo ele precisa ser difundido mesmo, né? E tem muita gente cunhando outros termos. Mas por que people skills? Porque o cérebro, durante muito tempo, ouviu essa palavra. Soft skills é diferente de hard skills. O hard é pesado. O hard, ele é alguma coisa que, portanto, ele é mais importante. Porque se ele é pesado, ele tem um peso. Sim. O soft é macio, é leve. E a gente negligenciou durante muito tempo essa questão mais socioemocional. As nossas emoções eram deixadas em casa porque elas não eram tão importantes. Só vai lá e trabalha. Sim. A gente teve avós e tal, e até pais que simplesmente eles eram mais assim, eu vou pro trabalho, eu tenho que separar o que é o meu trabalho do que é a minha casa. Só vai lá e faz. E deixa a emoção em casa. Você tá com vontade de chorar, engole. Você tá com vontade de gritar, aguenta. E aí a gente percebe que a gente construiu uma sociedade muito fadada a mini implosões, né? Eu falo muito que quem não explode, implode. Então, a gente tem umas consequências sobre isso. E aí a gente não pode mais cunhar esse termo soft, porque para o seu cérebro não é menos importante. Ele é ou igual ou mais importante do que tudo que você vai estudar na vida. Porque 80% do sucesso de um líder, principalmente, aí vamos falar de liderança, está mais relacionado a como ele lida com ele e com os liderados do que o que ele sabe tecnicamente. Porque se eu souber contratar bem, tratar bem, treinar bem, eu tenho que ser pessoas, eu preciso trazer pessoas que sejam até melhores do que eu sou. Então, o termo soft, ele é fadado a eu já minimizar, e o termo people skills todas as pessoas deveriam ser treinadas e deveriam entender a importância de ter esse autoconhecimento e o conhecimento do outro. Sim. A gente mudaria o mundo. Com certeza. Depois que eu passei na mentoria de vocês, vou ser bem honesto, eu mudei muito como lidar com meus colaboradores, com o pessoal da minha equipe lá. Até esses dias, um da minha liderança lá, ele virou para mim, Rodrigo, como você mudou? Em outro tempo, você tomava outras atitudes. Falei, caramba, como é importante a gente se autoconhecer, ir a fundo mesmo, né? E perceber, né? Porque eu acho que muitas vezes você fazia e você nem percebia. Não, era automático, era o piloto automático. Agora a gente autoanalisa e... Porque a gente pode até perder pessoas boas por causa de uma decisão
mal feita. E geralmente é isso que acontece. A gente perde pessoas boas até porque você tem esse poder. Você era o líder. Sim. E aí você tá dando uma má influência, mas as pessoas, uma hora que elas param para refletir, elas começam a analisar principalmente o ambiente, que o ambiente influencia mais. Sim. E o ambiente é influenciado por quem? Já tem pesquisas que mostram que um líder influencia mais a cultura do que o próprio colaborador. Então, olha a função, porque tem muita gente que fala, mas isso é assunto de RH, isso é assunto do pessoal de gestão. A pesquisa mostra que só 13% de uma empresa é influenciado culturalmente pelo RH, porque eles têm uma função ali de um trabalho, mas que no dia a dia é o seu líder que vai ditar como que é a cultura dessa empresa. Exato. E iniciar a parte de liderança, a gente pensar, quando você assume a liderança de um lugar, você já tem que pensar em formar um novo líder. É isso. E é esse que é o primeiro. E quando eu partir desse princípio, pode ter certeza que agora as decisões estão mais descentralizadas, a empresa melhorou por conta que quem está atuando naquele setor, ele vai tomar a melhor decisão do que uma pessoa que está, um CEO que está ali no dia a dia, mas ele não vai ser setorizado, né? A liderança daquela equipe. É muito interessante você falar disso, porque ontem eu estava com um CFO e ele veio do Goldman Sachs. E ele falou, no Goldman, as pessoas só são promovidas, os líderes, quando eles se tornam inúteis. E aí parece um impacto assim, Porrada. Tem muita gente com a síndrome do pequeno no poder e que é assim, eu preciso sempre ser útil, porque se eu contratar alguém que é melhor, fica uma comparação. Não, é ao contrário, contrate pessoas que são melhores, treinem essas pessoas até para você poder evoluir. Sobrando mais tempo até para tomar decisões estratégicas, isso. E aí você só tocou num ponto aí que você falou, eu ia te perguntar sobre o seu ponto da virada, né? Só queria fazer uma analogia com o corpo humano, porque a gente fala muito de ciência. Não existe um ponto de virada. A gente fala muito sobre assim, mas foi o gatilho foi seu pai. Esse é o estopim, é a hora que acontece alguma coisa com uma intensidade tão forte que te para. É o solavanco que te faz parar. Que é muito do que a gente fala em empresa, de novo, sobre burnout. O burnout já é o fim da linha, mas existe o burn-on. O burn-on é o começo dessa linha, quando seu corpo já começa a dar sinais de que alguma coisa está errada e você vai negligenciando piloto automático. Eu aguento. A vida é assim, você negligencia as people skills e vai só para as hard skills. Tem que fazer, preciso pagar a conta tal. Então não existe um ponto da virada. Existe a hora que eu cheguei neste ponto que não tem mais como não fazer nada. Mas é um conjunto de variáveis. Então, quando a gente fala de valores, quando a gente fala de escolhas, quando a gente fala como a gente foi preparado na escola, as relações, isso tudo é o connect the dots. Então, são as conexões de todos os pontos que fazem com que, quando eu perdi meu pai, pensar sobre a vida, pensar sobre a finitude e pensar até sobre as hard skills, porque ele também era engenheiro. Meu pai era engenheiro, minha mãe era engenheira, minha irmã mais velha era engenheira. Eu fui fazer engenharia e aí o meu irmão mais novo falou, que é isso? Nesta hora onde eu perco ele, e aí você para pensar e fala, o que é a vida? Não é o ponto, mas é ali que chegou todos os pontos. É como se fosse uma congruência, por isso que eu amo matemática, porque é um sistema complexo. Então eu gosto muito de deixar isso claro, porque tem muita gente que fala assim, então o dia que acontecer aquilo, às vezes a gente precisa só de uma ação, mas se a gente tiver mais consciência no dia a dia, a gente não precisa de um ponto tão forte ou alguma coisa. Senão parece que vai ter que acontecer alguma coisa muito ruim para minha vida mudar. Não. Perfeito. Com o avanço da inteligência artificial, muita gente se preocupa. Quem tem hard skills pode ser substituído pela AI. E na sua visão, o que acontece com as pessoas que desenvolvem a people skills, comunicação, empatia, liderança e escuta? Essa pergunta ela é excelente. Eu tenho até feito muita entrevista sobre pessoas que estão usando a IA até de uma forma, eu vou botar entre aspas aqui, errada, de substituir. Então, meu pai morre, eu vou para a IA e fico conversando com ele como se ele estivesse vivo. Eu faço um prompt e isso me dá conforto, né? A sua pergunta ela é muito boa porque tem muita gente com o receio de ficar substituível por conta de uma hard skills, né? A gente está sendo muito procurado na Santé para treinamento de people skills para uso de IA depois. E qual treinamento é esse? O primeiro ponto que eu falaria é gestão emocional. É você começar a entender que IA é meio. Ninguém
vai ser mais rápido do que uma IA, e isso é verdade, mais rápido. Mas ninguém vai superar o homem que sabe usar a IA. Você percebe a diferença? Que aí a gente está falando de people skill, que é o homem por trás da IA. Então, em vez de eu ter o medo de ser substituído, e se eu dominar esta ferramenta que é só um meio? Alguém vai ter que dominar, alguém vai ter que perguntar, alguém vai ter que gerir. Quem é essa pessoa? Então, eu estou vendo muitas pessoas ficando para trás porque estão se acomodando na zona de conformismo de, mas eu não sou dessa geração, eu não sou desse mundo. Não, deixa eu te falar uma coisa, se você está vivo, você está nessa geração. Sim. Você faz parte desse mundo. E a gente já sabe que tem uma palavrinha chamada neuroplasticidade, a capacidade que o seu cérebro tem de fazer novas conexões e de aprendizado. Então, falar que você não vai aprender, falar que você... Tudo bem, você não nasceu com o tablet na mão, você não nasceu com o digital, mas você pode. Então, se atualize e use suas people skills, que é comunicação. A gente estava falando isso no briefing. O quanto a comunicação vai ser relevante. O quanto a sua produtividade ela pode aumentar usando essa ferramenta. Então, em vez de você ficar com medo de ser substituído pelas coisas operacionais, e se eu deixasse essa parte que eu não preciso pensar tanto? Com o tempo que sobra, o que eu faria? Começar a ter uma mente mais aberta e criativa. E tudo que te tira dessa zona de conformismo te dá uma amplitude de você começar a pensar. E aí eu amo essa people skills que eu vou falar agora, que é flexibilidade cognitiva. Não tem um caminho só. A hora que você percebe e você bota opções, seu cérebro fala, sério que a gente não precisa ficar engessado? Isso te faz quebrar crença. Isso te faz aceitar melhor uma pessoa que é diferente. Isso te faz ter mais empatia. Então, olha a importância da people skills. Sim. Pegando esse termo da people skills, eu vejo na nossa área que a gente trabalha com hotelaria, os recepcionistas, hoje eles têm muito menos trabalho, porque, por exemplo, a reserva já cai direto no sistema. A pessoa já vem pronta, com reserva pronta, cai direto no sistema. Aí a gente estava fazendo um treinamento com eles, falando assim, agora vai sobrar tempo para vocês agregar valor aonde vocês são importantes. Aonde vocês são importantes? A gente fazia esse questionamento. Aonde vocês são importantes? No cuidado, no atendimento, no olhar humano, no dia a dia, no escutar o cliente que está vindo ali, cansado de uma viagem, não sei quantos quilômetros que ele fez. E isso agregava muito valor no dia a dia e a habilidade de people skills que a gente está falando aqui, né? E esse vai ser o grande diferencial competitivo de todo mundo que trabalha com público. Sim. Pensa que todo mundo vai ter as mesmas ferramentas. Então, a reserva, tal. Antigamente era assim, quem tem a velocidade mais rápida ou quem tem os nossos operadores que fazem isso de uma forma rápida, tinha uma vantagem. Hoje em dia, você bota na IA, a diferenciação ela é pequena entre uma e outra. Ainda mais se você tem o sistema certo, é tudo muito parecido. Qual é o diferencial hoje? É o humano. Olha que coisa interessante, que isso que vocês estão treinando, essa é a chave. Falar, vocês podem fazer... E podem até ser mais úteis. Você vai ser mais útil do que simplesmente ficar apertando aquele botão e tal. O problema é que as pessoas estão muito acostumadas. Elas passaram, então, as conexões cerebrais para aquele caminho de faça desse jeito é muito forte. Por isso da flexibilidade. Exato. E a gente começar a treinar mesmo que essas pessoas elas podem até ser mais felizes quando elas veem que elas estão ajudando mais. E elas, né, não é mais um sistema. Eu tô dando um sorriso e eu posso mudar realmente o outro lado. O outro lado. Exato, um sorriso. Um sorriso basta para mudar tudo. E quando a gente está em hotelaria, né, a gente está começando a fazer um trabalho na Santé com uma grande rede de operações de viagens. O que eles perceberam, e principalmente no time de tecnologia, é que tem um estado emocional muito afetado não só pela IA, mas porque como as pessoas estão muito agora comodizadas, assim, do tipo, tudo é commodity nesse sentido de, eu espero agora respostas muito rápidas. Você mesmo na sua introdução falou, em um mundo cada vez mais acelerado. Então as pessoas estão cada vez mais impacientes. E se eu sou cliente, eu estou pagando, eu quero cada vez mais. O problema é que do outro lado ainda tem uma pessoa, porque tem muita coisa que ainda tem problemas e que precisa estar. E essa pessoa ela não está tendo gestão emocional para separar
o que é o emocional do meu cliente, e quando ele fica frustrado que ele não consegue comprar uma passagem, ele não consegue reservar aquele hotel, e o que é o meu papel ali. E elas estão confundindo tudo, e aí são pessoas que estão estressadas, que elas estão com o emocional à flor da pele, até porque agora a produtividade ela passa a ser realmente um diferencial. Quanto mais você produz, né, mais essas empresas estão ganhando. E o grande ponto percebido é que as pessoas não podem levar na bagagem, aí até fazendo uma metáfora, o estresse do outro lado. É ao contrário, você não está lá para você participar desse estresse. O estresse, ele contagia, né? Ele contamina, na verdade. Você está lá para você fazer com que essa pessoa tenha menos estresse. O estresse não é com você. O estresse é com o mundo que está acelerado. Então, e se você puder atender bem essa pessoa e ela não queira mais a máquina? Porque tem uma hora que a máquina, ela fala, cara, eu queria só... Queria um humano para conversar. Nossa, eu sinto há 10 anos atrás, quando começou a URA, que aí você tinha lá 1, 2, era uma coisa que era inova. Só que tinha uma hora que você falava assim, pelo amor de Deus, isso aí atrapalhou tudo, né? Óbvio que hoje a IA não está atrapalhando, ela está acelerando. Mas a conexão humana, e aí os nossos neurônios espelhos, onde faz conexão real, é humano com humano, não é humano com máquina. Sim. Que essas pessoas entendam a importância. Então, a gente agora está botando qual é a sua importância nessa operação para que você minimize o estresse do outro lado. No futuro do trabalho, o que você acredita que será insubstituível no ser humano? Essa é muito boa porque todas as projeções, pela primeira vez na história, só vão até 2030. E a gente está falando que a gente está em 2026. Não existe projeção a mais do que 2030 real. Por quê? Porque o futuro do trabalho é daqui 6 meses. Está mudando muito rápido. Então, a gente já sabe que 40%, 50% das atividades operacionais, elas serão obsoletas, porque está sendo tudo muito substituído. O que não vai ser? Não vai ser substituído. A gestão emocional, isso não vai ser. Porque você fala assim, mas eu até comecei brincando da entrevista que eu dei, assim, IAs que estão fazendo papéis de entes falecidos, e isso traz um certo conforto, e eu presenciei isso ao vivo, não foi que alguém me contou, né? Eu tinha um cliente que me trouxe isso. Falou, nossa, eu me senti tão confortável. Tá bom, mas qual que é o perigo se isso é estendido? Porque isso não é real. Então, você vai viver num mundo paralelo, né? Então, toda a parte de gestão emocional, que a IA pode até tirar um pouco dessa... Não vai ser substituído em pouco tempo, porque você não vai conseguir fazer com que um robô ele te dê tudo o que você precise, em termos emocionais mesmo. Sim. Não vai. Toda a parte da comunicação. Mas uma IA pode falar muito bem. Pois é. O que a gente está mais vendo é LinkedIns que as pessoas não querem mais ler, porque está tão perfeitinho, que aí eu tiro o caráter humano, de ter até ajustes, flexibilidades, porque não é mais o que eu quero ouvir. E se a IA, ela só me responde o que eu quero ouvir... O viés, né? Tem um viés comigo. Você precisa ter esse complemento, você precisa ter a diferenciação. E se você que cria o que vai ser, é sempre a sua cabeça e a resposta que você gostaria. Então, o que não vai ser substituído? A necessidade de complemento de outra pessoa mesmo. O que não vai ser substituído? A capacidade, então, não só de gestão e de comunicação, mas de conexão. A gente tem visto que cada vez mais ficar em telas, ficar com uma conexão virtual, e não é à toa que chama inteligência artificial, tem feito mal à saúde mental. Então, o que não vai ser substituído? A necessidade de encontros reais para você ter sanidade. Encontros reais. Perfeito. Se você tivesse oportunidade de dar um conselho para quem está começando a carreira agora, em quais habilidades essa pessoa deveria investir de verdade? Como vocês viram aí, eu sou mãe, né? E aí as crianças, né? Eu tenho... A Mel, ela tem 11 e o Atos tem 9, né? Fazem 12 e 10 esse ano. E eu falo muito para eles, vocês vão poder ser o que vocês quiserem, porque começando agora e a gente só tendo projeção até 2030... Não dá mais para falar, eu vou ser médico, engenheiro ou advogado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu falaria primeiro para as pessoas fazerem esportes. O esporte que está mexendo com o corpo, e a gente já está mais do que provado que mente e corpo é sistema interligado, ele vai te ensinar a saber perder, a saber trabalhar em equipe. Quanto mais em equipe esses esportes forem, melhores ainda, porque você já está sendo treinado desde pequenininho para a vida, porque você vai ter que interagir. Mas a segunda coisa que eu falaria é comunicação,
fortaleça a sua comunicação, porque isso vai ser um diferencial Sim. muito forte, e as suas relações. Tenham relações reais. Isso vai ser um diferencial competitivo que poucas pessoas terão, porque elas vão ficar cada vez mais atrás das telas. Então, se uma pessoa estiver começando agora, aquela palavrinha que é networking. Que muita gente acha, negligencia. Eu a conheço tal pessoa, mas não vai a profundo nela, né? E às vezes, e a gente fala muito isso, né, na pesquisa sobre felicidade, um dos pontos que é inerente a qualquer ser humano é que para ser feliz, você precisa ser ouvido. Só que se você precisa ser ouvido, você também precisa ser escutado. Então, essa parte do networking não é uma parte digital. É um café real que você vai tomar e vai perguntar sobre a outra pessoa. É o que a gente fez antes de entrar aqui. A gente bateu um papo. Exato. Só que é um papo real. A gente podia ter batido esse papo, me passa o briefing e tal. Não, é chegar 15 minutos antes e você entender o que está por trás daquela pessoa. Isso muda a vida. E claro que você vai ter networkings que são mais profissionais, mas eu faria networking também sem ter um objetivo tão claro assim. Porque você nunca sabe o que aquela pessoa pode te ensinar, e todas as pessoas que você conhece. Isso para mim é muito óbvio, mas eu fico cada vez mais horrorizada ao quanto tem uma diferenciação quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de diferenças hierárquicas, né? Hoje a minha babá, ela não sabe ler. Para mim, o meu grande motivador ela vai saber ler na minha casa. Eu quero dar isso para ela, mas o que ela me ensina, porque ela não sabe ler, então ela tem que ter outras habilidades, você fala, uau! Olha que pessoa que não lê, mas sabe se virar e vai no mercado sozinha e conversa e faz amizade com todo mundo, tal. Você fala, é a minha babá. Sim, é a sua babá, mas ela tem o que te ensinar. Então, essa parte de as relações estão sempre... Qualquer networking. É tudo networking. Exato. Só que o working, às vezes, ele trabalha, acho que deveria se chamar net, que é uma grande rede. Né? E é por isso que uma das coisas que a Santé faz muito em empresa é o Social Network Analysis. A gente faz a rede de relacionamento de quem está conversando mais com quem, para a gente fortalecer os influenciadores reais dentro daquela empresa. Então, isso é uma parte estratégica que as empresas deveriam ter cada vez mais, incentivar essas trocas. As trocas com profundidade. Com profundidade. Me faz lembrar uma palestra que eu fui recentemente, e um insight que ficou para mim foi que a pessoa falou assim, sabe aquela pessoa que você torce o nariz? Você tem alguma coisa para aprender com ela. Você tem alguma coisa para aprender. E eu fiquei, vou começar a analisar as pessoas que eu torço o nariz. Eu quero aprender alguma coisa com ela, e realmente tem. Porque se a gente tem uma opinião diferente da outra pessoa, a gente tem que entender o porquê que ela está tendo aquela opinião. Perfeito. Né? Agora, a gente entrou em felicidade e neurociência na vida real. E em culturas completamente diferentes, que você viajou 30 países, e as pessoas resumiam felicidade em 3 coisas, né? Ser amado, ser ouvido e poder errar. Por que você acha que essas 3 necessidades são universais? Porque eu acho que foi muito mais uma surpresa para mim, porque quando eu fui nesses 30 perguntando em cada uma dessas cidades, né? Porque foram muito mais do que 30 países, foram várias cidades, né? Sim. O que é felicidade? Eu tinha já um pré-conceito de felicidade de cada um. Então, não é nem o que eu acho. É assim, a hora que eu fui vendo que tinha padrão, e por que é universal, é porque somos todos seres humanos, a gente é feito da mesma raça. A gente se distingue porque um acha que é mais rico, é mais inteligente, é mais bonito, é mais de primeiro mundo, terceiro mundo. Todo mundo nasce, todo mundo morre. E se a gente tivesse isso como mesma raça, a gente não teria as guerras que a gente tem, se a gente soubesse comunicação. Então, pensa nessas 3, né? Ser amado, ser ouvido, poder errar. Essa é a essência do ser humano. É assim, vamos nos relacionar e vamos ter conexões reais aonde a gente viva numa sociedade que a gente vai se ajudar, e aí para isso eu preciso ter algum tipo de ligação emocional, ser amado. O ser ouvido, eu não vou ter só a conotação ou a correlação social. O ser ouvido eu vou escutar opiniões diferentes e eu vou respeitar para entender por que é diferente da minha, e não se é diferente não serve. Se somos da mesma raça, tem alguma coisa para eu aprender. Então... Sim. E o poder errar é porque a gente só aprende, e isso para mim é uma das grandes
os grandes breakthroughs, assim, os grandes diferenciais de empresas que já entenderam isso. Eu fui fazer um trabalho grande numa empresa super famosa e um dos valores da empresa é erro zero. Falei, cara, tira isso. Eu sei que por conta de ser fábrica e tal, né? Mas não existe erro zero. O poder errar para ser feliz é porque a gente só aprende errando. A gente aprendeu a andar caindo, a gente aprendeu a falar falando errado. A gente não sabia tudo, Sim. né? E por que a gente acha que quando a gente cresce a gente não pode mais errar? E a gente não quer mostrar mais a vulnerabilidade? As principais conexões humanas, elas estão muito mais na dor do que no amor, né? Quando eu realmente sinto a empatia de querer Sim. ajudar alguém. Então, quando a gente fala de felicidade, é sempre um contraponto da gente entender o que traz a infelicidade. Sim. E essa é a essência da felicidade, não é o momento. Eu acho que tem muita gente que confunde e fala, vejo muitos, até cientistas, felicidade ela não existe e tal. É uma linha tênue, a gente não está falando de prazer a todo momento, que é por isso que a gente até na Santé cunhou o DOSE, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. É a química que tem que ter equilíbrio. Se você não tem, só que você tem a química errada, você tem um distúrbio que você não vai ser feliz. Se você tem a química certa, a probabilidade de você estar regulado. E aí, para sair um pouco dessa conversa muito mística, muito, você tem que ser feliz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e entender biologicamente, é biológico. Pode falar um pouco de cada uma para nós, da dose? Posso, e aí eu vou fazer uma coisa em primeira mão nesse podcast. Para eu falar da dose, eu vou falar sobre mitocôndrias. Eu vou falar rapidinho, porque tem me pegado muito o quanto a gente tem ouvido falar de energia. Você precisa de energia para viver, você precisa de energia para... O que é energia? A gente sabe o que é energia. E quando a gente vai para o corpo, cada celulinha do nosso corpo, a gente tem trilhões de células, tem uma estrutura chamada mitocôndria, que é como se fosse uma usina de energia. E muita gente falava assim, então tá bom, então o que é essa... É uma transformação. Então pensa que é como se a gente tivesse um orçamento de energia dentro do próprio corpo. Se você come muito, você vai gastar uma boa parte do seu orçamento de energia para fazer a sua digestão. E a única coisa que eu aprendi na engenharia, que eu posso falar, a única não, mas a maior delas, é que energia é escassa. E é escassa no seu corpo. Então, por que eu estou te dando esse parâmetro? Porque está sendo provado agora, com ciência, que essa parte da energia não é só mais a gente falar sobre a biologia. Os seus pensamentos gastam energia, o estresse gasta uma energia absurda, o seu comportamento gasta energia, beber, comer, fazer exercício em excesso, tudo é no seu budget de energia. Então tem muita gente que está, Carol, mas não tenho motivação. E fala muito do dose, e aí vamos correlacionar agora com o dose, né? Você precisa entender como que está o seu nível de energia. Carol, como é que a gente entende isso? O que você tem consumido? Não é só mais uma questão de peso, se você está gordinho, se você está magrinho. É uma questão do que você tem feito com a energia que vai para dentro do seu corpo para você produzir. Só que isso precisa de equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Quando a gente fala de dopamina, a gente está falando da dopamina do bem e do mal. Qual que é a dopamina do mal? Aquela que você quer o prazer imediato, que as pessoas confundem muito com felicidade. E não tem nada de felicidade. Tem em prazer, recompensa rápida, mundo acelerado. Comer demais, tecla demais, ter like demais. E isso é a dopamina que estraga o meu circuito de recompensa mais robusto, de onde eu precisei do esforço para ter. Sem esforço, você não tem uma transformação de energia, por isso que eu queria fazer essa correlação, uma transformação de energia real. Você tem só um cala-boca ali do tipo, olha como é fácil, e isso te faz ficar na sua zona de conformismo. É assim mesmo, olha como a gente está correlacionando os fatos. Então a dopamina do mal é essa, e a do bem? É quando eu traço um objetivo, a intencionalidade, isso muda o jogo. Você sabe que você já assistiu uma palestra minha e já leu o livro e foi super bacana que você se aprofundou e aí até tenho que te dar parabéns. O quão preparado, né? Se você já vem com as respostas de tudo que você já leu, né? E a minha palestra ela sempre começa com não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido. E quando eu traduzo isso para a neurociência, a primeira palavrinha do não existe coincidência é viva com intencionalidade. Aonde que está a intencionalidade? Na dopamina. A hora que eu falo, é isso que eu quero para mudar
alguma coisa da minha vida. Se eu falo dessa palavra mudança, exige esforço. Qualquer mudança existe esforço. Dopamina do bem, eu vou me planejar e eu vou ter a intenção de fazer algo que vai me fazer bem. Aí você já está liberando. Sim. Ocitocina, relacionamento. O ser ouvido, o ser amado, a conexão de mãe e filho, é ocitocina na veia, mas um abraço. A hora que você está se relacionando, ocitocina. A ocitocina, ela te faz entender dentro de uma sala quem é o mais semelhante. Tem que tomar um certo cuidado. Porque o que é ser semelhante para você? Então, em empresa, de novo, né? Que a gente está focando muito em falar de liderança, sucesso. A gente contrata pela semelhança. E talvez o que a gente mais precise nas empresas são os complementos das diferenças. Até um exercício no Gestão de Pessoas que falava, que a gente colocava assim, ó, olha as 10 principais pessoas que você se relaciona. Aí você vai ver, Tudo o igual. estereotipo é tudo igual. Por isso que você trouxe o que essa palestra mexeu, que é o que me incomodou, que aí é diferente. E eu preciso olhar para esse diferente. Sim. Porque talvez eu tenha alguma coisa que eu precise aprender e o ser humano vem numa sociedade que ele não é completo. Por isso que a gente está na raça. Porque a gente tem que ter complemento. Essa é a ocitocina. É eu ter o semelhante, mas eu aprender com as diferenças, né? Aí vem o S, serotonina. Serotonina é a felicidade propriamente dita. É a hora que quando eu entendo os meus valores e eu vivo esses valores, é como se fosse uma congruência. Quando eu acabo o exercício físico, eu criei ali, na dopamina, a intenção de vou fazer exercício físico e vou me cuidar. A hora que eu acabo e falo, acordei, fiz, liberação do que é, bati aquela meta, tem a ver com o que eu planejei e tal. Você está na congruência, né? Por isso que tem muita gente com essa defasagem, porque não consegue sustentar isso. E aí a gente está sempre caindo, né? E é muito legal a gente falar disso agora, porque estamos no começo do ano ainda. E o começo do ano ainda está naquela empolgação de ano novo e tal. Sim. Tá começando a cair já, né? Porque já estamos... E aí começa aquela mesmice e a gente perde a empolgação de todas as metas que a gente criou. Ainda mais chegando perto de carnaval. O problema é quando acaba esse carnaval, já é março. E aí o ano já foi. É como se fosse, agora tem que correr atrás, né? E a endorfina, ela é a morfina natural do corpo. É aquela que me faz... A hora que eu tô com medo, tem muita gente que fala, Carol, por que quando eu tô com medo eu dou risada? Isso até é ruim e tal. É o seu cérebro preparando aquilo para falar assim, nossa, tem um momento de tensão. Desculpa. Preciso dar uma relaxada, né? É aquele hormônio que é liberado quando eu me machuco num jogo e eu consigo continuar jogando. Isso é a endorfina, de falar, é a resiliência, a resistência. Então, se eu tenho a dose certa entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose. Então, se eu tenho a dose certa e eu consigo começar a equilibrar, é muito mais propenso da minha energia, das minhas mitocôndrias que fazem parte, né, ali do nosso, elas estarem melhores utilizadas e por isso eu consigo ter mais disposição. Na sua rotina atual, o que você faz conscientemente para ativar essa dose? Super legal essa pergunta e eu acho que falta um pouco disso para as pessoas entenderem, né? Eu não começo o meu dia sem abrir a janela. Olha que coisa interessante. Primeira coisa, abrir a janela para ter uma uma visualização de luz natural. Para já falar, mudou, o dia, é o dia. Isso faz já uma diferença já na córnea, que já faz uma diferença na sua intencionalidade. É a hora que eu abro essa janela, é onde eu planejo falando qual que é a minha intenção pro dia. Ó a dopamina aí. E aconteça o que acontecer, para ter um dia, Carol Garrafa mesmo, é começar. Tudo bem, às vezes eu levo meus filhos para escola, várias vezes, mas eu vou voltar e vou fazer exercício físico. Por quê? Porque eu tô ativando já essa minha primeira serotonina de assim falar, pronto, fiz alguma coisa, é como se eu botasse primeiro a máscara em mim para botar no outro, assim, estou me preparando para esse dia, tô ativando o meu corpo, tô fazendo a minha cabeça ela funcionar. Quando eu volto para casa, é importante ter uma primeira alimentação. Tem gente que faz jejum, isso é muito discutido, tal, né? Já foi provado que tanto quem faz, assim, a gente precisa entender o organismo de cada um. Nada é para todo mundo. Para todo mundo. Isso serve para todo mundo. Não é assim. Então, o que eu faço é, para ativar, eu já como o meu iogurte, que é natural. Tem muita gente comprando iogurte pronto. O iogurte com whey protein,
com creatina, é tudo na mesma tal, e aí você fala assim, Carol, mas você tá, é a dose certa, eu já tô agora retroalimentando, porque como eu fiz exercício, eu gastei a minha energia. Então agora eu vou repor um pouco ela, mas se eu repor com porcaria, a minha energia ela já é. Então, o mais importante é a gente se respeitar nessas primeiras horas e entender os pontos de produtividade do dia. Então aqui uma dica super bacana. A hora que você acordar, anota o horário. Porque este horário, pensando dali 4 horas, mais ou menos, é o seu ponto mais alto de produtividade do dia. Por conta de hormônios e tal. Então, também planejar o seu dia para que a parte da tarde, depois que você acordou tal, elas sejam de atividades que não vai te exigir tanto cognitivamente. Olha a dose certa. E, claro, faça metas, quebre as metas, celebre vitórias, se relacione. Tem uma parte minha que eu jogo beach tênis. Eu sou uma pessoa que, assim, eu vou na academia regularmente por conta da minha cabeça. É bom que já faz um ground ali na areia. Mas a areia, pra mim, é assim, quer me ver feliz, assim, Então, tem uma turma, só que agora é assim, né? As turmas, porque uma briga com não sei o que lá, eu entro na quadra, assim, eu nunca vou entrar só para me divertir, mas é para me preparar mentalmente, tal. Então, eu uso aquilo como laboratório. Então, tenha hobbies, tenha atividades e tenha, gente, amigos. A família você não escolhe, mas os amigos você vai escolher. Se você puder ser amigo da sua família, melhor ainda. Se você não puder, escolha com quem você vai se relacionar. Então, acho que essa é a parte... Carol, aqui, de dicas do que eu faço e que funciona muito. Se você me perguntar, você gosta da vida? Eu estava pensando muito nisso. Eu falo, nossa, todo mundo sente as principais emoções. Mas eu tenho um prazer de viver, e eu falei isso no podcast passado, eu falei, apesar de... E aí o entrevistador, mas por quê? Aconteceu alguma coisa apesar de... E eu falei, aconteceu. Olha o mundo que a gente está vivendo. Se a pessoa fala, eu sou feliz, independente do que aconteça, não, é dependente do que acontece, ainda mais quando a gente tem filhos. Mas é apesar de, e eu falo muito isso, eu consigo ter uma paz que transcende todo entendimento, buscando o equilíbrio. Usando a dose e tudo, para você sempre estar com consciência, intenção, porque a gente vive no piloto automático, você acabou de falar que 90% é isso, né, estatística. Pra gente voltar, você deu as dicas ali assim, mas você tá lá no seu momento piloto automático para voltar. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Cuidar dos nossos pensamentos, algo do tipo? Excelente. Excelente. Eu botaria até alarme no celular. Porque tem todas aquelas partes de teorias da produtividade, de assim, a teoria do Pomodoro, trabalha 40 para 20, sabe? Essas coisas. Eu falo muito no livro até, fazer o de propósito, né? Eu gosto muito dessa palavra, que é propósito. E as pessoas confundem muito que propósito é algo etéreo. O dia que eu descobri o meu propósito. Propósito é o que você faz intencionalmente. Para você ter esse equilíbrio, e aí a sua pergunta ela é muito boa, é fazer pausas intencionais. Você pode ter o alarme no seu celular que vai te lembrar de fazer pausas durante o dia para entender se eu estou no piloto automático ou não. Até para me fazer tirar dele. Eu vou fazer blocos de atividades para que não fique uma atividade. A gente já sabe cientificamente que uma atividade que demore muito tempo, você vai perdendo cognitivamente a sua capacidade de processar aquilo. Então, fazer pausas intencionais também para que você tenha como se fosse um carregamento de energia, como se você pudesse carregar mesmo. Essas são as pausas diárias. Sim. E aí tem um estudo muito legal que ele fala assim, mas tem gente que trabalha e não tem como fazer pausas assim, meia hora a cada 2 horas. Não tem, tá ali e tal. Se você parar durante 2 minutos a cada 2 horas, 2 minutos, eu não estou falando, você já ganha uma imensidão de consciência que te ajuda muito, não só na sua produtividade, mas na sua saúde mental. E essas são as pausas que a gente chama de pausas curtas. Quais são as pausas que a gente deveria fazer mais longas para também trazer a consciência e sair do piloto automático? Dormir. Carol, como assim? Dormir bem é o seu repositório de energia. Então, quando a gente falou, Carol começa abrindo a janela para olhar o sol, Carol, à noite,
não olha a tela 1 hora antes de ir pra cama. Carol, deixa tudo escuro. Pra quê? Pra que o cérebro comece a entender que é hora de dormir. E se você puder tomar um banho quente, porque na hora que você vai pra debaixo da coberta, o seu corpo quer esfriar. Quanto mais frio tiver o ambiente, melhor você dorme. Então, todos esses tipos de pausa, isso a gente chama de pausa média, que aí você tá descansando e isso faz com que o dia seguinte você seja mais propício a ter consciência sobre si. Isso é consciência corporal, tá? E as pausas longas. O que são pausas longas? Férias. Pausas aonde você tira um pouco do seu dia a dia, da correria, e pode parar para refletir. Você mesmo falou que 2 anos atrás você teve uma mentoria com a gente que te fez parar para pensar. Dali, o que você fez? Pô, agora eu vou cuidar mais e vou ter um outro tipo de autoconhecimento. E se aprofundou nisso. Todas as vezes que você tem esse autoconhecimento e é constante, você está fazendo pausas que te levem para a consciência. E qualquer coisa que você possa fazer atrelando corpo e mente, expande ainda mais. Então, quando você vai fazer uma musculação e está prestando atenção no seu movimento, quando você pode fazer uma meditação, e aí super recomendo, mas as pessoas ainda não têm muito a prática, né? Mesmo que seja o mindfulness, que é, pô, eu tô almoçando, eu vou prestar atenção no que eu como. Eu tô indo de carro, vou prestar atenção no caminho. A gente tá tão no piloto automático que é, se eu voltar para os meus 5 sentidos, audição, sinestesia, o tato, a visão, o olfato, eu já tô saindo do piloto automático e indo para a consciência. São esses pequenos atos que fazem a diferença. Perfeito. Autoconhecimento, sair do piloto automático e propósito, né? No seu livro fala muito sobre propósito. Você acredita que o propósito é algo que a gente se encontra? Muita gente fica, eu não encontrei meu propósito ainda. Ou é algo que se constrói ao longo do tempo? Eu não só acredito, como eu tenho certeza. O propósito, ele está no processo. Como a sua vida, ela é um processo evolutivo, você não nasce e sabe o que você vai fazer, você tem que escolher os seus caminhos e dependendo de cada decisão, eu adoro a frase que o seu destino, ele é criado, né? Não são as suas condições, mas são as suas decisões que determinam o seu destino. São as suas decisões. Se a gente, cada vez que você toma uma decisão, você muda a rota, não dá pra gente falar que tá tudo pré-determinado. Então, o propósito, ele tá nessa conexão e nesse processo das decisões para onde eu vou tomando. Então, ele não é um alvo. Ele é, Carol tinha a família que era engenheira, adorava a matemática, uma facilidade muito grande, uma família que era uma família que era esportista, amava esporte, e aí você vai entendendo, eu fui fazer engenharia, mas chegou um certo ponto que eu falei, opa, o que eu aprendi na engenharia? Energia é escassa. Aonde eu estou gastando a minha? Mudei a rota. Então, entende que assim, o propósito é eu saber fazer algo intencionalmente todos os dias. Se eu acordar e me perguntar, por que eu estou acordando hoje? Isso faz já uma diferença incrível. E eu brinco muito, e até no livro ele começa assim, né? Eu falando que quando você é pequeno e você tem irmão, irmã, e belisca e fala, foi de propósito. Olha essa palavrinha, foi de propósito. O que é o de propósito? Eu sei o que eu tô fazendo. E se você contar pra mamãe, eu vou beliscar mais forte. Carol, dá pra ter propósito negativo? Porque você tá dando... Dá. Se eu encher meu pensamento de coisas negativas, qual que é o propósito? Eu tô sendo sempre vítima de alguma situação. Sim. Você tá com algum propósito? Vou me conformar aqui porque olha a família onde eu nasci, olha a condição que eu tenho. Eu vou repetir, não são suas condições, são as suas decisões que determinam o seu destino. Decisões, suas escolhas. Para alguém que se sente perdido hoje, que está assistindo a gente, por onde você sugere que ela comece encontrando seu propósito? Eu vou te fazer essa pergunta. Por onde você começou? Porque você está passando por um processo de metamorfose. Então, mais do que eu, né, que já estou nessa vida, já faz 10 anos de empresa, lançando livro, comprem o livro, leiam o livro. People Skills. Eu recomendo. Uma vida de propósito. O que você fez? Eu queria te fazer essa pergunta porque eu acho que é mais legal a fase que você está vivendo e você ser um testemunho ocular aqui. Acredito que me conhecendo primeiro e saber quais são os meus valores. Porque, os seus valores, a pessoa às vezes nem sabe qual que é o valor dela. E descobrindo o valor, por exemplo, eu descobri que o meu valor é a liberdade. Eu gosto de liberdade de tempo, eu gosto de liberdade... Pô, se ele é o meu principal valor, então eu tenho que começar por ali.
ali para mim é um início, é um start ali. Ah, liberdade. O que que é liberdade para você? Aí eu vou profundo buscando isso. Muito bom. Então, esse é o primeiro passo. Autoconhecimento, mas esse autoconhecimento real. Sim, perfeito. O propósito. Agora vamos para o bate-bola para a gente entrar aqui. Essa aqui tem algumas perguntas, já que você já é cansado de responder, mas faz parte. Vamos lá. Uma palavra que define sua vida hoje. Propósito. Propósito. Qual a maior dificuldade que você já enfrentou e superou? E como superou ela? Eu acho essas perguntas difíceis, tá? Porque eu posso fazer só um Sim. disclaimer rápido? Uhum. Nossa cabeça, ela pode pensar como opções ou como procedimentos, né? A gente chama de metaprogramas, né? A minha é opções. Então, quando você fala assim, uma dificuldade, fala, nossa, mas eu posso falar de uma forma, porque uma dificuldade pra mim é assim, nossa, algumas dificuldades que a sim. gente enfrenta, Vários né? pontos Vários durante a pontos, vida. né? Mas eu posso falar de uma que, assim, até fazer uma metáfora rápida. Uma dificuldade é gostar de onde você tá e trabalhando, e já foi isso, mas não ter a ver com seus valores e a cultura em si. Então, imagina uma empresa que não tem a ver com seus valores, mas você gosta do que você faz, né? E aquilo te paga um bom dinheiro. É um conflito. Isso é um conflito. E ainda te pagando, e a gente falou muito de algemas ali, né? Tem algemas de ouro, que muita gente nem gosta, paga bem, e aí você tá ali, né? Uhum. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive foi o de tomar uma decisão, e muito inspirado num filme do Batman, quando ele cai no poço, e ele vê que várias pessoas têm uma corda, e várias pessoas que tentam sair do poço segurando a corda para subir. E, na verdade, ele começa a pensar que todo mundo morre ao tentar pegar a corda, e ele começa, without the rope, sem a corda, sem a corda. E isso foi uma lição para minha vida, porque eu pensei, a corda é eu ficar nessa empresa. A corda é o caminho mais óbvio, porque eu gosto do que eu faço, eu só não tô feliz com a cultura. Pô, eu só não tô feliz com a cultura? Você lida com uma coisa que é sua e você não tá bem? Então, uma das maiores dificuldades que eu tive foi tomar essa decisão de sair de algum lugar onde eu gostava. Tava tudo bem, é o tudo bem. Uhum. E tomar a coragem de seguir e não ganhar mais o fixo, porque o fixo gera uma segurança, e Sim. falar, eu vou pro risco, mas eu vou ser feliz. Eu vou realmente trabalhar com o que eu mais acredito, que é propósito. E eu posso falar que vale a pena. Não é fácil, não é rápido, mas vale a pena. Isso é pra você. Que maravilha. É incrível. Me faz lembrar o Jorge Paulo Lemann, que ele fala que tem que tomar risco. Na vida tem que tomar risco. A vida é um risco. É um risco. Agora, tá virando tradição, a última entrevistada deixou uma pergunta para você. Ela não sabia quem que era, então, qual foi a verdade mais desconfortável que você precisou aceitar para evoluir, tanto no trabalho como pessoa? Nossa, que profunda! Já fala pra ela que, assim, a verdade... Como é que é? Repete aí que essa Qual aí... foi a verdade mais desconfortável que você precisou para aceitar? A verdade mais desconfortável que eu precisei aceitar... Ai, ai. Foi profundo, né? Não é porque eu acho que existem algumas verdades que aí são... Mas eu falaria que, assim, que a gente realmente precisa um dos outros. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas eu acho que a gente se acha meio autossustentável. Sim. Eu aguento, eu vou. E eu acho que uma das verdades mais duras, eu vou falar uma delas. Sempre achei que casamento fosse para sempre. E, na verdade, uma verdade desconfortável é, às vezes, dar errado. E a gente precisa assumir um risco de ir contra uma sociedade e aquilo não tá funcionando. E até contra uma coisa que eu acredito, né? Tá escrito na Bíblia, o que Deus uniu, o homem não separa. Sim. Mas a hora que você entende que Deus tá mais preocupado com você e com a outra pessoa do que com uma instituição chamada casamento, que é um papel, você entende que tudo o resto é religião. Então, isso é uma verdade desconfortável, mas foi uma das coisas mais libertadoras, e eu também tenho esse valor sobre liberdade. Olha, interessante. Liberdade. E aquela pergunta clássica, o que é felicidade para você? Eu não podia deixar de perguntar.
Felicidade, apesar de ter viajado os mais de 30 países e ter descoberto esse padrão de ser amado, ser ouvido e poder errar, eu adoro a analogia de que felicidade é igual uma borboleta. Uma borboleta, se você tenta capturar ela, ela foge. Mas se você nutre o seu jardim, e se você corta as ervas daninhas que estão do seu lado, e se você todo dia se preocupa em como esse jardim tá, e você vê ele crescer, a borboleta volta. Então, felicidade é algo que você não pode tentar ir à busca da felicidade, porque isso é mais prazer, isso é a dopamina, é a dose desequilibrada. Mas se você se cuidar, tiver a dose equilibrada, comer bem, você ter realmente um tripé, e eu falo muito disso, o tripé é corpo, alma e espírito. Sem o tripé, não fica de pé. Se você ainda não tem a parte espiritual, e a gente é uma raça humana que vai morrer, é finita, a gente precisa entender o que é isso a mais. Então, é o equilíbrio. Eu acho que você nutre o seu jardim dessa forma, comendo bem, se exercitando bem, se relacionando bem, cortando as ervas, que é o que não te faz muito bem, tendo a coragem de falar não e tendo a coragem de enfrentar essas verdades que são desconfortáveis. A felicidade, ela te encontra nesse lugar. Então, não é uma busca, é um encontro, por isso do propósito. É um propósito de você tomar as decisões para que ele te encontre no caminho. E aquela também que é clássica sobre felicidade, o sucesso. Sucesso e felicidade, você acha que andam juntas ou separadas? Como pode ter sucesso e felicidade ao mesmo tempo? Essa é clássica e eu até dou uma palestra sobre isso e um spoiler. A palestra, ela chama Dá para ter sucesso e ser feliz? É inverso. E a resposta é, dá para ser feliz e ter sucesso. Então, se você for atrás da sua felicidade, não, eu não acredito nisso. Se você cultivar o seu jardim e você encontrar no propósito essa sua felicidade, que é o que eu te falei, eu tive que tomar decisões difíceis e eu encontrei esse propósito grande. Carol hoje vive de propósito. Eu vivo com a intencionalidade e faço o que eu amo. Eu acho que o sucesso ele te encontra nesse lugar e é um sucesso que é muito mais do que dinheiro. O dinheiro faz parte, é por isso que eu falo muito mais. Mas ele é uma satisfação que você transborda, você devolve para o mundo. Realização, talvez. Realização, e aí é uma realização de transbordo mesmo. Você se sente tão que essa é a verdadeira doação. É a hora que você transborda o que você já está cheio. O seu eu do futuro aprovaria todas as decisões que você toma hoje? Todas? De jeito nenhum. Alguém que te responda sim, todas as decisões. Até porque muitas decisões, aliás, a maioria delas, elas são inconscientes, elas são emocionais. Sim. Ele aprovaria quem eu me tornei. Ele aprovaria a matemática dessas decisões, que é... Carol, você errou muito. E eu tomei várias decisões que eu não tomaria. E, aliás, você tem algumas reações, o cérebro reage, né? Que eu não teria. Mas na matemática, que é... Você tomou mais decisões que te levaram para o caminho ou aquelas que te seguraram ou que te retrocederam? Não tenho dúvida nenhuma que é o que está me levando. Então, ele aprovaria o conjunto, não todas, de jeito nenhum. O nome do podcast é Decidir Ser Eu, né? Lógico que a gente fala sobre autoconhecimento, negócio, saúde. Agora, você, quando você decidiu ser você? Eu acho que o nome desse podcast ele é tão legal, porque decidir ser eu é intencionalidade. É intencionalidade, autorresponsabilidade e propósito, que é fazer sentido. Quando eu decidir ser eu, desde pequenininha eu tenho uma personalidade muito forte. Eu acho que a gente tem que decidir ser eu desde sempre. Mas tomar a consciência de quem eu quero ser, de quem eu sou e o que está faltando para isso, quando eu decidi sair do banco. Quando eu decidi, eu acho que essa foi a primeira de a hora que você fala assim, uma carreira, um bônus super bacana. 10 anos. Mais de 10 anos, não ganhar bônus, ir pro risco e falar, opa, agora sou eu comigo. Então, eu decidi ser eu. Quando eu me divorciei, eu decidi voltar a ser eu, porque eu acho que tem uma questão, né? Sim. Ser mãe é decidir ser eu e respeitar. Então, eu acho que é difícil você falar... Quando você decidiu? Eu acho que a gente tem que decidir em cada decisão que a gente toma. Mas quando você entende e você se apropria disso, que são nesses momentos, eu acho que você tem o que você chamou do seu principal valor, que aí é a verdadeira liberdade. É verdade.
Maravilha. Hoje tivemos uma aula aqui com Carol Garrafa. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Foi maravilhoso o tempo que você teve aqui com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, e o Decidir Ser Eu, acho que quando a gente faz pensando em tudo que é a trajetória da nossa vida, não tem como dar errado. Então, te desejo todo o sucesso, te agradeço muito de ter lido o livro com uma profundidade, você me mandou um recado até, né, de assim, nossa, Carol, eu achei muito bacana até a sua expressão, né, uma porrada em cada página, tô aqui impactado porque você se identificou. Então, eu te agradeço muito o respeito de ter estudado antes, mas da gente ter se encontrado de propósito, agora você ter convidado, depois de 2 anos da gente ter se encontrado lá no G4 e a gente ter feito aquela mentoria. Então, te desejo muito mais do que sorte. Eu te desejo felicidade, não aquela que você está buscando só, mas aquela que está nas decisões que você está tomando pelo caminho. Maravilha. Não vou dar spoiler, muito obrigado, Carol. Não vou dar spoiler do livro, mas olha, gente, eu emocionei, eu caí lágrimas no final, porque olha, recomendo mesmo. Não é porque ela tá aqui, não. Recomendo mesmo. Tá na minha página do Instagram, tá lá, recomendo livro da Carol Garrafa, People Skills, Uma Vida de Propósito. Obrigada.